Graça e paz, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar iniciando mais um estudo no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 14 até o versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para as estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim fez, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Bom, queridos, até agora temos aprendido no estudo do livro de Gênesis quem escreveu o livro de Gênesis. Aprendemos que foi Moisés que escreveu, porque os profetas falam que é Moisés, o próprio nosso Senhor Salvador Jesus Cristo fala que foi Moisés, os apóstolos falam que é Moisés. Então, temos, né, certeza que foi a autoria de Moisés. Outra coisa é para quem Moisés escreveu. Né? Aprendemos que foi para o povo de Israel que estava que tinha saído do Egito, né, assim, rumo a Canaã durante os 40 anos, né, de caminhada no deserto, e foi exatamente nesse período que Moisés escreveu para esse povo que havia saído do Egito e que tinha aprendido vários e vários costumes errados, né, durante esse período que eles foram escravizados, durante esses 400 anos que viveram escravizados. Ele também é, cita, né, o propósito, né, de ter escrevido esse livro, porque eles haviam também tinha recebido uma promessa que chegariam à terra de Canaã, expulsariam aquelas nações que viviam ali, aqueles povos, e como que eles chegariam lá e expulsar as pessoas que já estavam habitando naquela terra, com que sentido, né? Porque Deus é quem criou todas as coisas e Deus dá a quem Ele quer, e Deus deu a descendência de Abraão. Esse é um dos propósitos, tá bem? Queridos, o que nós vamos aprender aqui é uma continuação do que temos aprendido nos dias anteriores. Por exemplo, disse também Deus, né? Nós vemos que nos versículos anteriores aprendemos como Deus criou o dia e a noite através da sua palavra, né? Disse também ele executa um comando, aquele comando acontece, né? Ele vê que ele nomeia, ele diz que aquilo é bom e finaliza o dia, né? E se repete. Primeiro ele criou o dia e a noite, depois ele cria os céus e depois ele cria a terra e os mares, né? Os céus é o firmamento, né, que nós lemos aqui. Ele ele cria esse firmamento para poder fazer separação entre as águas de cima, que são a chuva, né, e as águas de baixo, que são os mares. Né. Ele cria também a separação entre a terra, né, ele faz assim, se ajuntem as águas num só lugar e apareça a porção de terra. Né. A porção de terra é a porção de terra seca, ele chama de terra, e a porção de água ele chama de mares. Né. E agora ele começa então a preencher essa criação que ele faz. Ele começa então pelo firmamento. Ele disse: haja também luzeiros no firmamento dos céus. Né? Luzeiros aqui nós hoje, né, conhecemos como o sol, a lua e as estrelas. Né? E firmamento dos céus, né, é onde ele tinha criado essa separação entre as águas de cima e as águas de baixo. Né? O propósito, né, está aqui no final do versículo 14, né, é para fazer separação entre o dia e a noite, sejam ele para sinais, para as estações e dias de ano. Né? O dia e a noite, nós vemos que a primeira luz, né, que está no versículo 3, é da glória de Deus, né? E a glória de Deus que fazia, que alumiava essas trevas. E agora Deus cria então esses luzeiros para poder fazer a separação entre o dia e a noite, né? E sejam eles para sinais, sinais, né? Esses sinais aqui, nós vemos algumas passagens que falam sobre ele. Por exemplo, a passagem de Isaías capítulo 7, versículo 11, se eu não estou enganado, fala que o rei Acais, né, estava conversando com o profeta Isaías, e o profeta Isaías fala para ele
para ele pedir um sinal, seja embaixo da terra, em cima da terra ou nas alturas. Nós vemos também o rei Ezequias, né, que pede um sinal, né, e o profeta fala assim: você quer que adiante o relógio de Acais ou atrasa o relógio de Acais? O relógio de Acais era como se fosse uma torre, né, e em volta dessa torre os ponteiros do relógio. E de acordo com o sol passava, né, no seu curso, no seu caminho, traçando no seu caminho, a sombra dessa torre passava nos ponteiros, né? E então o rei fala que foi bom, é mais fácil os ponteiros adiantados que atrasar. Então ele fala que atrase o relógio de Acais. Então, para isso acontecer, nós sabemos, né, que o sol, a Terra gira em volta do Sol. Então Deus agora ele pega o eixo da Terra e faz a Terra rodar ao contrário, com todos os planetas em volta do Sol. Ele move toda a galáxia, né, para poder mostrar o tamanho do seu poder e assim até provar para o rei que ele é um Deus poderoso, né, e que ia se cumprir aquilo que ele havia dito para o rei Ezequias. Nós vemos Josué, né, no final da sua batalha contra Jerusalém, pedindo que o sol parasse sobre Gibeão, né, e a lua parasse no local dela lá. Eu esqueci agora o nome, mas eu vou deixar aqui no vídeo para os irmãos. E, e isso acontece. Nós vemos também Elias, né, o sol pede para o sol parar, né, e parar de chover, né. Então são vários sinais que temos, né, percebemos, né. Nós vemos que essas coisas, né, podemos atribuir aqui este versículo, né, do versículo 14, né, para sinais, né. Vemos também para as estações, para dias e anos. Agora o dia teríamos agora dias de 24 horas, teremos as estações, né, teremos também um calendário, né, para poder marcar as festividades, teremos agora os dias mais quentes, teremos agora dias mais frios, né, que é quando a Terra se afasta do Sol ou se aproxima. Então todas essas coisas foram feitas pelo Senhor, né? O versículo 15 vai dizer: e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. O propósito: Deus não cria nada sem propósito, e o propósito aqui era alumiar a terra, né? Luzeiros no firmamento para iluminar a terra, e assim se fez. Ele disse para ver, ele dá um comando, aquilo acontece, e isso, né, mostra o tamanho do comando, né, o tamanho do poder da sua palavra. E fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Então tudo aquilo que eles acreditavam que eram deuses, né, o Deus Sol, o Deus Lua, estrela, Abraão mesmo era uma pessoa que usava a lua para meio que adivinhar o futuro, né, hoje conhecemos como a astrologia, né, e vemos também, né, que as estrelas, né, têm um propósito, né. Hoje temos os signos, né, as constelações que eles falam que conseguem prever o dia da pessoa, né, através do signo dela, e aqui vemos que as estrelas foram criadas com esse propósito, né, de preencher o firmamento com beleza, mostrando a glória de Deus. Então, em todas as coisas nós conseguimos glorificar o nome santo do Senhor, porque vemos a glória dele em toda a sua criação. Quando nós recebemos o calor do sol, quando recebemos, né, a beleza da lua, a claridade da lua, quando vamos, né, à noite passear, e nos encantamos, né, com a beleza, com a glória de Deus, né. Louvado seja o nome santo do Senhor, né, irmãos? Aqui, ó, versículo 17: isso colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, mostrando que Deus faz, Deus faz, Deus vê que aquilo é bom, Deus coloca onde quer, Deus mostrando sua autoridade, o seu poder. Ele não é menor do que a criação, ele é maior do que daquilo que ele criou, ele é infinitamente maior, né, irmãos? Louvado seja o nome santo do Senhor. Versículo 18: para governarem o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom, mostrando, né, confirmando aqui o propósito. Interessante aqui que ele não nomeia, não chama o luzeiro maior de sol. Nós sabemos que é o sol, mas por quê? Porque ali já haviam
Já é nomeado, né, o Deus Sol, o Deus Ra, né? Então Deus aqui, Moisés aqui, ele não cita meio que para tirar um pouco desse foco, né? E viu Deus que isso era bom, mostrando o seu atributo, mostrando como que o nosso Deus é. Nós conhecemos a Deus através da Bíblia, irmãos, e aqui vemos que nosso Deus é um Deus bom, diferente dos deuses de Canaã, que exigiam sacrifícios, que exigiam sangue, né? O Deus, assim, Moloque, né? Moloque, ele exigia sangue de bebês, né? E ali o som dos atabaques, dos tambores ali, se aumentava na hora do sacrifício, para que os pais, né, não ouvissem o choro dos bebês sendo queimados, né, lançados no fogo. Louvado seja o nome santo do Senhor, que o nosso Deus é maravilhoso, né, bondoso. Ouve tarde e manhã, o quarto dia, mostrando que Deus faz tudo em ordem, em sequência, né, tudo com cuidado, tudo com amor, tudo com zelo, tudo com bondade. Por isso que Deus poderia ter feito tudo num dia, mas Ele mostra que tudo tem seu tempo, tudo tem o seu processo, né? Mostrando que tem certas coisas que não é para fazer de uma só vez, mas fazerem aos poucos, amém? Deus abençoe a vida de vocês, né? Até o próximo vídeo, onde falaremos sobre o quinto dia da criação. Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau.